Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola dominical nessa manhã, onde nós teremos a oportunidade de aprender um pouco mais daquilo que a palavra de Deus revela sobre o Senhor. Convido você nesse momento a termos uma breve oração para nós darmos início a essa escola dominical. Fecha teus olhos onde você está, oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos contar com a assistência do Teu Santo Espírito nessa manhã, sabendo, ó Deus, que foi o Senhor mesmo que nos propiciou essa oportunidade, essa condição privilegiada de podermos, ó Deus, com a assistência do Teu Espírito, podermos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Propicia, a Deus, a todos nós, que nós estejamos conscientes do lugar onde nós estamos, do privilégio que nós ocupamos em Cristo, de podermos estar na Tua santa presença, com os nossos pecados perdoados, com toda a condição necessária para que vivamos uma vida distinta, separada e para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos fortalecidos, vivificados, dispostos para toda boa obra. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidar vocês à leitura no Salmo de número 24. Peço a você que abra o seu texto, Salmo 24. Nós faremos a leitura desse texto, eu aqui de maneira audível e vocês aí de forma silenciosa, prestando atenção nas expressões, nos versículos e em tudo mais que esse texto pode falar ao nosso coração a respeito do nosso Deus. A palavra do Senhor no Salmo 24 diz assim: Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. O Salmo 24, esse Salmo de Davi, ele é um salmo entoado no templo, no momento em que a oferta de vinho está sendo oferecida. E quando, dentro daquela ritualística, esse hino, ou esse salmo era entoado, nós vamos descobrir duas perspectivas bastante interessantes a respeito de Deus. Primeiro, a sua soberania, o seu governo, a sua majestade, não só sobre a nação de Israel, mas sobre todas as nações da terra, sobre todos os povos. Não há nenhum território sobre a terra que não esteja debaixo do governo de Deus. Nós temos visto aí
recentemente esses rumores de guerras, a ideia de que um país invadirá outro em breve, a Rússia se preparando para invadir a Ucrânia, a comunidade internacional se mobilizando diplomaticamente para evitar um conflito armado, e a gente se pergunta: quem está no governo de tudo isso? Haverá ou não haverá o conflito armado? Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, de que apesar do governo dos homens, da presença dos homens como líderes sobre a terra, responsáveis por seus territórios, nós não podemos esquecer que acima destes reina o Senhor. O Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então essa é a primeira instrução, a primeira informação que nós vamos obter do Salmo a respeito de Deus. Do Senhor, ao Senhor pertence todas as coisas que foram criadas. E é Ele que governa todas essas situações. A segunda realidade você vai encontrar logo depois dele deixar claro que não só o Senhor é soberano, mas também o Criador de todas as coisas, o estabelecedor de toda a condição que nós temos. O verso 2, acabara de dizer: fundou Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, deixando claro que esse Deus soberano também é o Deus Criador. Ele começa agora a desenvolver algumas perguntas que requer e que merecem e que são respondidas pelo Salmo. Quais são essas perguntas? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aqui é interessante nós considerarmos o contexto de Samuel, momento onde a guerra em favor da terra já havia terminado. O povo está retornando para Jerusalém, o monte de Deus. A arca está sendo trazida para o templo. A arca que simbolizava a presença de Deus, a ação de Deus, junto com o exército do seu povo. A arca que Deus se colocava acima dela. E aí, nesse enredo, cria-se uma tensão. Quem vai estar na presença do rei? Quem vai estar na presença do Senhor dos Exércitos? Quem vai estar na presença do rei vitorioso? Um Deus que tem a peculiaridade de ser santo. As perguntas que são feitas, o ensaio que é apresentado no verso 3, aponta para isso. Quem subirá ao monte do Senhor, ou seja, em Jerusalém? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é que estará na sua presença? E aí o verso 4 vai dizer: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem julga dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, os requisitos para habitar na presença de Deus, os requisitos para subir ao monte do Senhor e a permanecer no seu santo lugar, estarão presentes aí no verso 4. E do verso 4, o texto vai mostrar que esses que habitam e que atendem esses requisitos, obterão no verso 5, do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação, ou do Deus da sua salvação. Mas mais do que isso, o verso 6 coroa dizendo que tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Há uma ideia de que a bênção e a justiça de Deus vai se perpetuar numa geração. Que geração é esta? A geração que busca a face do Deus de Jacó. E o texto vai seguindo, e agora, tanto no verso 7 quanto no verso 9, com a expressão que está relacionada à chegada do Senhor dos Exércitos ao Santo Monte.
Veja aqui, presta atenção aqui, meus irmãos, o que nós temos aqui nesse texto expressamente é a ideia do Senhor dos Exércitos que, após vencer a batalha, chega à cidade. E lembrem-se, quando isso acontecia, havia festa, havia celebração, as pessoas estavam nas ruas, estavam aclamando, estavam ovacionando o Senhor dos Exércitos, o guerreiro, aquele que chega da batalha. E é por isso que o texto vai dizer: levantai, ó portas. É uma personificação dos portais da cidade. A ideia de levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou levantai, ó portais antigos, ou abrir os portais antigos, como em outras traduções nós vamos encontrar, é a ideia de que se abre a porta da cidade para a chegada do vencedor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Interessante observar que no verso 9, embora a tradução esteja aqui novamente, levantai, ó portas, as vossas cabeças, no hebraico a ideia está relacionada a uma pequena e sutil mudança. Enquanto no verso 7 diz levantai, ó portas, no verso 9 diz levantam as portas. É como se houvesse no verso 7 um prenúncio, começa-se uma tensão, porque o grande rei está chegando vitorioso, e aí há uma preconização do que deveria acontecer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. No verso 9 diz: levantam as portas, as vossas cabeças, levantam os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, consumado de fato, a cidade recebe o grande Rei da Glória. Mas há uma curiosidade, não sei se você observa, que o salmista levanta no verso 8. Quem é o Rei da Glória? Interessante é que essa pergunta ela vai ecoar até o Novo Testamento. Quem é o Rei da Glória? Quem é este que é o vitorioso? Quem é este que está sendo ovacionado e proclamado? Quem é este que tem todas estas qualificações? Quem é este que de fato é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente? O verso 8 vai responder: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Meus irmãos, essa é uma referência à grande batalha que acontece com a ação de Deus na consumação da história. Jesus é o grande Senhor dos exércitos. Ele é o vitorioso nas batalhas. Ele que adentra os céus como vitorioso. Ele que conquista todos os despojos. É Ele que governa, que tem todo o governo em suas mãos. Lembrem-se, a referência que Jesus faz após a ressurreição: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, igreja, ide e fazei discípulos debaixo da autoridade de Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos. Levantem as portas as vossas cabeças. Verso 10 mais uma vez pergunta: quem é esse Rei da Glória? E o Salmo responde no verso 10 mesmo: o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. O mesmo Deus que é o Criador de todas as coisas, que firmou os fundamentos, é também o Salvador do seu povo, porque Ele esteve na batalha e Ele foi vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Meus queridos, vamos ficar de pé para nós adorarmos ao nosso Deus com o hino de número 4. Peço os cantores aí que nos ajudem, com seus dons, se vocês sabem das nossas limitações com relação ao cântico. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 4. Deus está no templo, Pai.
sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Os irmãos podem sentar por um instante. Meus irmãos, nós estamos nessa manhã tanto para agradecer como também para lamentar. Nós temos boa notícia que a família do presbítero Plínio já está se recuperando, né? Inclusive ele já testou negativo, e a gente é grato a Deus pela sua providência na restauração da saúde dos seus servos. Mas infelizmente, nessa semana nós perdemos o presbítero Jonas. Os irmãos vão se lembrar que nós estivemos orando por eles já há algum tempo. Ele esteve internado, um primeiro momento na Santa Casa, depois houve uma melhora, ele foi para casa, houve uma complicação recorrente da Covid e ele não sobreviveu, ele faleceu no dia 8, nós tivemos com alguns irmãos da igreja no dia 9, fazendo o ato fúnebre, dentro daquelas limitações, daquelas restrições que a situação exige, né, do caixão fechado, não pôde ser velado, o ato fúnebre foi feito no estacionamento do cemitério municipal de Araras, com um número reduzido de pessoas, impossibilitado de outras pessoas entrarem no cemitério, apenas a família e os mais próximos e aqueles que carregaram o caixão tiveram condição de entrar. Com todas essas dificuldades que vocês podem imaginar, ter um ente querido e em um contexto de pandemia de Covid. Então pedimos à igreja que ore, que interceda pela dona Ilse, pelos familiares diante desse contexto. É uma situação muito difícil, apesar de ser alguém de idade, ninguém, apesar da idade, nós dizemos assim, já vai morrer, né? O seu Jonas tinha 92 anos, mas a gente estava na expectativa do 100, né? Quando ultrapassa 80, a gente fica na expectativa do 90, passou 90, a gente fica na expectativa do 100, e se tiver uma hora extra aí, a gente aceita, né? Porque a gente é apegado à vida, e eu acredito que a família também, diante desse contexto. Apesar da gente saber todos os riscos que nós todos enfrentamos todos os dias. Então, oremos pela vida desses queridos. Eu não sei se a igreja tem conhecimento de mais alguma pessoa que se encontra enferma, mas é importante que nós oremos, se você sabe. Lembrando também que na semana anterior, a nossa irmã Edna, ela perdeu a sua mãe, a dona Deolinda, e que nós estivemos aqui orando. Mantenhamos as nossas orações. A Edna se doou durante um período assim considerável, não só a Edna, mas também o Amarildo, né? Na ajuda, no socorro, nas ações em relação à mãe da Edna. E é sempre muito difícil, irmãos, quando a gente se dedica a um ente querido
e acontece o falecimento. Fica uma lacuna, tanto pela perda como também pela dedicação que a gente estava tendo com aquele ente querido. Então eu queria pedir aos irmãos que nós fizéssemos uma oração nesse instante, e logo após essa oração nós já vamos ir para a nossa sala, e vocês vão ter 10 minutos hoje para se deslocar com tranquilidade. Não precisa correr, tá bom? Vocês podem chegar facilmente ao local das salas a partir de então. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos nessa manhã, agradecidos pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, nessa escola dominical, pela vida dos nossos professores, dos nossos alunos, e na certeza de que a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor, que pode de fato trazer toda a diferença, promover o crescimento, o conhecimento, fazer com que nós sejamos uma igreja radiante, viva, atuante, e acima de tudo, que é o Senhor presente na nossa vida, que vai nos dar estrutura para nós vencermos e sermos vitoriosos diante das lutas. Nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor tanto estes que se alegram com a restauração que vem do Senhor, como também, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida desses que sofrem pela perda, pelo luto. Que a ação do Teu Espírito Santo possa estar sendo efetiva na vida destas pessoas. Mas nessa manhã, Senhor, nós também queremos nos lembrar da Rússia, da Ucrânia, dos países que se convulsionam, ó Deus, nesse momento, diante de uma possibilidade de conflito armado, e nós suplicamos ao Senhor que possa trazer paz, que possa evitar, ó Deus, o derramamento de sangue, que haja na Tua ação, ó Deus, a transformação dessa situação de conflito. Nós colocamos assim a nossa oração, o nosso desejo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vocês podem se retirar para as classes. Os demais permanecem aqui comigo na classe dos adultos, na última lição da nossa revista. Peço a você que abra aí na lição 13, a lição da nossa aula hoje. Você que chegou para a aula aqui da classe dos adultos, você pode se chegar mais à frente. Esses bancos da frente sempre são mais confortáveis do que os bancos de trás, porque os bancos da frente, né, pouco usados. Tem uma ovelha minha aqui na igreja que a gente já sabe qual é o banco que ela senta. Não sei se vocês sabem quem é. Então, é isso aí. Irmãos, vamos à lição? Abra lá sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 10. Depois nós vamos sequenciando alguma leitura localizada nesses trechos aí, até chegar no capítulo 34, versículo 35, à medida da necessidade. Mas a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 32, do verso 1 em diante, diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram
da terra, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã se fará festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vocês perceberam nos detalhes relacionados a esse texto? Vamos tentar revê-lo de uma forma mais tranquila. Veja só, há uma expressão nesse texto bastante peculiar, em Êxodo 32. Enquanto isso, na parte de baixo da montanha. Veja que o texto nos dá uma ideia de duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma primeira cena que é Moisés no monte, conversando com Deus, recebendo as tábuas da lei, recebendo as instruções da parte de Deus. Essa é uma cena. E você tem a outra cena que é o povo no arraial. E o que é que o povo está fazendo no arraial? O povo está sentindo falta da presença de Moisés e do Deus de Moisés. E eles estão dando um jeitinho de resolver a situação. Parece que eles eram brasileiros, né? É impressionante como parece com o brasileiro, gente. E qual é o jeitinho que eles estão achando? O povo procura Arão, que é a figura do sacerdote. Diz: Arão, Moisés está demorando. Cadê Moisés, Arão? Cadê o Deus de Moisés, Arão? E aí Arão, como um bom sacerdote de calça frouxa, o que é que ele faz? Ele cede à pressão do povo. Ele diz: olha, traz as argolas, traz todos os utensílios de ouro que vocês têm. E Arão, o texto diz que Arão, ele vai usar de arte para preparar ou para construir esse bezerro de ouro. E é interessante nós olharmos que, como Arão ele é um sacerdote frouxo, porque quando Moisés, só adiantando a narrativa para vocês, quando Moisés retorna e questiona Arão o que ele havia feito, veja lá em Êxodo 32, verso 24, o que é que ele responde. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o, derramam-no. E eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Ou seja, olha Moisés, eu não tenho nada a ver com isso. Estava pressão aqui no arraial, eles entregaram, jogou-se no fogo e já saiu o bezerro pronto. Ou seja, eu não tenho responsabilidade em relação ao que aconteceu. Na verdade, Arão, que deveria se posicionar firmemente diante do povo, cede à pressão do povo. E aí você tem dois cenários extremamente contraditórios. E até, eu diria até, irmãos, irônico esse contexto. O contraste está entre aquilo que Moisés está experimentando da parte de Deus com a idolatria que está disseminando no arraial e a imoralidade que vem junto com a idolatria se disseminando no arraial. E a ironia, sabe qual é? Qual é a necessidade do povo? A presença do líder e de Deus. Depois nós vamos ver ao longo da narrativa que a presença de Deus vai se constituir num problema para Israel. E a pergunta que fica é:
como poderá subsistir um Deus santo convivendo, ou melhor, como poderá subsistir um povo pecador convivendo com um Deus santo? Um Deus que não tolera o pecado, um Deus que não permite os ídolos, um Deus que não divide a sua glória com os ídolos. Então esse é o cenário que nós temos aqui, marcante dentro desse texto. E é isso que o autor está preocupado em mostrar para nós. Do capítulo 25 até o capítulo 31, o Senhor havia detalhado a Moisés como o tabernáculo deveria ser constituído, como Arão e seus filhos deveriam ser consagrados para oficiarem como sacerdotes diante de Deus. Tudo isso culminará com o capítulo 35 até o capítulo 40, com a glória do Senhor descendo sobre o tabernáculo. Mas enquanto isso, no interim desses dois momentos, das instruções que Moisés vai receber para a construção do tabernáculo e da execução propriamente dita do tabernáculo, há esse momento com esses dois cenários, em cima da montanha e embaixo da montanha. E nesse sentido nós podemos dizer, meus irmãos, que o povo de Israel vai se entregar no arraial a uma grosseira e desenfreada idolatria com a imagem desse bezerro de ouro, o que vai contrariar totalmente as instruções que já haviam recebido anteriormente. A ironia, de fato, está no propósito relacionado ao tabernáculo, porque o tabernáculo, de fato, conforme nós vimos na aula passada, representaria a presença de Deus junto de Israel. E o bezerro é confeccionado para tentar exatamente a ausência de Moisés e de Deus, mas da maneira do povo. E aí nós já começamos a descobrir aqui, aprendemos uma primeira lição, meus irmãos, que se aplica também a nós nos nossos dias, é que nem sempre as soluções humanas que nós procuramos para as coisas, essas soluções são soluções que agradam a Deus. Deus sabe a maneira de agir, Deus tem a sua maneira de agir. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. A ação de Deus está acima da nossa ação. E por mais que nós não entendamos os planos e os propósitos de Deus, mas nós podemos estar seguros de que é o melhor para nós. Às vezes, meus irmãos, acontecem coisas na vida da gente e a gente diz assim, mas por que Deus? E nós reagimos porque nós somos extremamente reativos e tentamos resolver a situação à nossa maneira, e nós descobrimos que a nossa tentativa de agir, de resolver sem a orientação e sem o direcionamento de Deus, acaba nos colocando numa situação mais difícil ainda. Nós deveríamos já ter aprendido esta lição. Não é do nosso jeito, não é aquilo que a gente acha que é o certo, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Não sejamos ou não caiamos na empáfia, na prepotência, na arrogância, na jactância de querermos ser mais sábios e mais justos do que Deus. Porque o que está expresso na sua palavra é o que deve ser de fato obedecido para nós. Agora, vamos lá. Precisamos agora entender qual foi a consequência disto. Consequência de quê? De um povo que está tentando acessar a presença de Deus da maneira errada, constituindo com isso a idolatria. E é interessante nós já nos lembrarmos de que Deus não vive junto com a idolatria. O pecado do povo não está em desejar a presença de Deus, mas desejar a presença de Deus de acordo com a sua metodologia. Há um padrão de Deus na Bíblia, um padrão que nós é que precisamos nos adequar. Não Deus a nós, mas nós a Deus.
E quando nós adoramos e quando nós servimos a Deus longe desse padrão, não é agradável ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Quando nós constituímos os nossos ídolos, que podem inclusive ser pessoas, Deus não se agrada da nossa adoração. Quando nós idolatramos o marido, a esposa, um filho, quando nós idolatramos uma igreja, quando nós idolatramos um pastor, quando um pastor idolatra as suas ovelhas. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque essa é a idolatria recorrente no cenário evangélico. Nós às vezes criticamos abertamente e frontalmente aqueles que nós julgamos estar com seus ídolos, mas a igreja evangélica também tem seus ídolos, os seus falsos deuses, que pode ser a segurança financeira, que pode ser a ideia de exercermos poder sobre a nação, a necessidade de galgar determinadas posições dentro do cenário nacional, do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, das câmaras de vereadores, das prefeituras. Não sei se vocês me entendem o que eu estou falando. Essas realidades também podem se constituir ídolos. E Deus está mostrando que Ele não viverá junto com os nossos ídolos. E nós teremos que lidar com a presença de Deus, um Deus santo na nossa vida. A semelhança do que acontecia aqui com esse povo. Mas vamos lá, vamos entender a lição de acordo com a dinâmica que o autor coloca, já no seu primeiro tópico. A queda e o mediador de Israel. O que é que nós encontramos aqui nesse tópico? Eu não vou ficar lendo a lição para vocês, porque vocês já leram em casa, né? Se você não leu, corre de vergonha agora e leia quando você chegar em casa. Mas o que é que nós encontramos aqui nesse tópico da queda e o mediador de Israel? Meus queridos irmãos, Deus está dizendo o seguinte para Moisés: Moisés, esse povo é um povo de dura serviço. Vamos fazer aqui uma forma, vamos encontrar uma maneira de resolver essa situação. Deus está propondo para Moisés o quê? Eu vou descer e vou consumir tudo. E de ti eu vou fazer um grande povo. Olha que, irmãos, você não tem noção como isso é tentador para um líder. Um líder que está lá botando com o povo murmurador. Moisés que sai junto com o povo do Egito, fazendo todos aqueles sinais, maravilhas, prodígios. O povo está faltando carne, está faltando pão, está faltando água. Já pensou? Moisés nessa brincadeira fere a rocha 2 vezes. Lembra disso? De tão irado que ele ficou. E agora Moisés tem oportunidades. Eles, o quê? Ficar livre desse povo é muito tentador, meus irmãos. Mas Deus está ali agindo na vida de Moisés de maneira redentiva na vida do seu povo. Moisés não toma essa posição para, de alguma forma, se livrar do povo. Moisés diz: não, Senhor, não, é o teu povo. O Senhor tirou esse povo do Egito. Se o Senhor consumir esse povo, os egípcios vão dizer: olha, levou eles para o deserto para os matar. Senhor, se o Senhor for consumir esse povo dessa maneira, risca o meu nome do teu livro. Meus irmãos, que coragem, hein? Não é uma coragem natural, pode ter certeza, é uma coragem sobrenatural, dada pelo próprio Deus, no seu grande plano eterno, para redimir o seu povo. Moisés se coloca aqui nesse cenário como intercessor pelo povo de Deus. Moisés aqui figura um tipo de Cristo. A postura de Cristo é interceder por nós junto ao Pai. Nós chegamos diante do Pai como pecadores miseráveis, passivos da ira de Deus. E Jesus se coloca diante de Deus intercedendo por nós. E pelo preço do seu sangue é que nós não somos consumidos. Esse é o papel de Moisés. Há uma citação aqui do autor, do Tim Chester, bastante interessante, bastante peculiar.
Ele diz assim: a queda de Israel e sua versão de Gênesis 3 é sua versão. A queda de Israel, sua versão do Gênesis 3. É interessante essa citação, por quê? Porque se nós olharmos direitinho, nós encontramos em Israel exatamente isso. Veja só, Israel havia sido liberto do cativeiro, da escravidão. Ele renasce a partir do Mar Vermelho. Ele é constituído o povo da aliança, uma nova humanidade. E quando Moisés está ali no monte, Israel dá vazão à sua velha humanidade, constrói os ídolos e rejeita assim a instrução da parte de Deus. Rejeitando a Deus e seguindo o caminho do seu próprio coração, conforme Êxodo capítulo 32 coloca. Não foi a mesma coisa que aconteceu no Éden? A humanidade é constituída, Deus estabelece um pacto com o primeiro casal, mas ele resolve transgredir a ordenança da parte de Deus. Meus irmãos, esse povo que havia sido liberto do Egito, foi liberto com a mão poderosa do Senhor, onde Deus humilhou e desmascarou todos os ídolos que haviam no Egito. Mas esse povo sai do Egito, mas o Egito não sai do coração dele. Não havia ainda saído do coração dele. E esse momento aqui mostra isso. Eles vão reproduzir na sua espiritualidade a mesma prática que eles viram Deus destruindo no Egito. E aí você diz assim, mas que povinho difícil, né, pastor? Pois é, meus amados irmãos, esse povo é muito difícil. Esse povo é uma cópia fiel do que nós somos. Veja que nós nos comportamos de maneira similar em vários momentos da nossa vida. O Senhor havia determinado uma oferta de ouro e materiais para o tabernáculo. Veio isso lá em Êxodo 25, verso 3? Não foi isso? O ouro deveria ser usado para o Senhor. Que ouro era esse? Qual é a origem, qual é a fonte desse recurso? Vocês lembram qual era a fonte? Quando o Senhor dos Exércitos vai no arraial egípcio, destrói a Faraó, destrói o Egito, de maneira poderosa e soberana, o despojo que era de direito do vencedor é entregue para o povo. Mas assim, como assim, pastor? Era direito? Sim. Irmãos, é porque às vezes a gente se perde um pouco na história. Essa lei do despojo é algo bem recente. Eu não sei se você sabe, mas nas grandes navegações, quando nós estamos aí no século XVIII, no século XIX, ainda vigorava essa lei. Quando esses responsáveis pelas expansões marítimas chegavam no lugar e tomavam aquela terra por posse, eles tinham o direito de pegar todas as riquezas da terra. E isso aconteceu nessa nação aqui, ó. Então, naquele contexto ali, o povo está recebendo aquilo que era de direito. Mas quando ele recebe agora esse recurso que Deus havia propiciado e providenciado para o seu povo, deveria ser empregado na construção do tabernáculo. Mas o povo faz o quê? Emprega na construção de um ídolo. Arão, que fora consagrado sacerdote ao Senhor junto com os seus filhos, lá no capítulo 28, é movido por temor dos homens e torna-se o artífice para fabricar o bezerro de ouro. Arão, que deveria posicionar-se de maneira firme e reconhecer, inclusive depois que Moisés o questiona o seu pecado, o seu erro, o que é que ele faz? Transfere a culpa e aponta para o povo. Ele dá a desculpa absurda de que ele tinha jogado aquele ouro dentro do fogo e tinha saído do bezerro. A mentira de Arão denuncia o nível de espiritualidade daquele povo. No lugar de reconhecer o seu pecado, transfere a responsabilidade. Entendeu? Como é que funciona? Já viu alguém fazendo isso?
Aí você fala assim, Adão e Eva, né? Meus irmãos, nós fazemos isso até hoje. Nós nunca somos o culpado. Sempre é o outro. Quem é que é o responsável pelo fim do casamento? Ele, ela. Quase acontece ao mesmo tempo, né? Ele, pastor. Ela, pastor. Quem é que é responsável pelo nosso fracasso? Nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós que boicotamos a nossa própria vida. Nós que damos vazão aos nossos ídolos, os nossos desejos, as nossas paixões e, consequentemente, colocamos a nossa vida em risco. O bezerro de ouro, meus irmãos, aqui nesse texto simboliza que os deuses ainda estavam no coração do povo que foi retirado do Egito. Arão não soube se posicionar como sacerdote. Arão não confronta a idolatria e a imoralidade do povo, que anda aqui de mãos dadas, conforme diz o autor da lição. E o Senhor ordena a Moisés que desça. Perceba bem, olha, Deus está ali conversando com Moisés, no meio da conversa que Deus está tendo com Moisés, as instruções, das ordenanças, tábuas da lei, etc. Deus diz assim, Moisés, desce. Desce que o povo se corrompeu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Você tem uma agenda extremamente abençoadora para o povo, acontecendo no monte, e essa agenda tem que ser interrompida para atender à infantilidade de um povo rebelde e de dura serviço. Vocês não estão entendendo? Quem foi que pediu para Moisés ir para o monte? Vocês não estão lembrados, não? Lembra quando Deus chega no monte, que bate, o poder de Deus faz com que o monte frite, fumega, o que é que o povo diz? Moisés, é melhor você ir. Veja que o povo não subia com Moisés ao monte. Moisés ia sozinho, por sugestão do próprio povo. Moisés, é melhor você ir, nós ficamos aqui aguardando. E esse povo perde o sentido das coisas quando, no lugar de permanecer fiel e perseverante, paciente, ele perde a paciência e começa a fazer besteira. E no meio dessa besteira que o povo está fazendo, Deus interrompe o seu processo com Moisés e diz assim, Moisés, desce. Desce que o povo se corrompeu. E Deus ainda falou, Moisés, deixa-o, pois ele destruirá. Não, e Deus ainda diz, Moisés, eu vou descer e eu vou consumir esse povo. E aí nós precisamos pensar assim, mas o que aconteceu com Deus? Será se Deus no Novo Testamento se tornou um Deus mais brando? Porque parece que Deus agora não faz mais isso. Porque Deus, quando Ele trabalha aqui, meus irmãos, apesar de Deus ter ouvido a intercessão de Moisés, mas o texto sagrado vai dizer que naquela ocasião 3.000 são mortos. Quando Moisés chega, pega aquele bezerro, transforma em pó, faz o povo beber. Aí Moisés diz assim, quem está comigo? Quem está com Deus? E aí os filhos de Levi se levantam. Aí ele diz assim, vocês cinge com espada e vai visitando os seus amigos, seus irmãos e seus vizinhos e passa a espada. Diz o texto, naquela ocasião são 3.000 cadáveres. O pecado personificado na morte daquelas pessoas. Deus age de maneira assim poderosa, dramática, mostrando que Ele leva a sério essa questão de pecado, que nós não podemos brincar com o pecado, que apesar de Deus agir com perdão e graça e misericórdia, Deus não deixa o pecado sem punição. E aí mais uma vez nós nos lembramos de Cristo.
Porque a igreja, ela pode, na perspectiva de entender a doutrina da graça, ter uma visão equivocada sobre o sacrifício de Cristo. A igreja às vezes acha que Jesus foi alguém que chegou e diz assim: Deus, sendo Ele Deus também, e o único Deus, porque não há divisão no ser de Deus, olha, deixa para lá. Nós temos uma comunhão perfeita, nós somos muito próximos, a pessoa do Filho interagindo com a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo, então, deixa para lá. Não há necessidade mais de condenação ou de punição. Nós nos esquecemos, meus irmãos, que o que aconteceu no sacrifício de Jesus foi Deus castigando o povo em Jesus. Deus derrama a sua ira sobre Jesus, sobre a pessoa do mediador, do Messias. A justiça de Deus foi cumprida, a punição foi dada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, já dizia o profeta Isaías. Diz o autor da lição, meus irmãos, que esse julgamento parcial nos dá uma amostra de quão sério é o pecado aos olhos de Deus. Mesmo diante da intercessão de Moisés, Deus se compromete em punir o pecado do povo posteriormente. E aí nós temos essa referência a Êxodo 32, verso 34, que diz assim: vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disser, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O dia da visitação chegou? Chegou ou não chegou? O dia da visitação chegou, meus queridos. Você sabe qual foi o dia, o grande dia da visitação? Quando Cristo estava na cruz. Deus visita o pecado do povo no castigo que traz a paz para a igreja. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, quando eu observo os postulados que a Escritura coloca aqui, não tem como também não se lembrar da obra de Cristo. Veja que tudo está relacionado. Mas aí nós vamos avançar agora ao segundo tópico. Não podemos viver com Deus. Mas antes eu vou deixar aberto para perguntas. Os irmãos que queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. As perguntas difíceis eu vou colocar para os presbíteros Sidney e o presbítero Júnior. Tá bom? As fáceis vocês podem fazer para mim. Sim. Maria, se você não falar no microfone, nós não vamos te ouvir. Som. Não funciona. Então, quer dizer, só para confirmar isso, quando os israelitas estavam, com Moisés subiu e eles ficaram aguardando, eles não tinham então essa presença, eles não sentiam essa presença que hoje a gente sente de Deus, Porque ninguém jamais viu a Deus, a Bíblia fala. E nós também não vimos a Deus, só que nós sentimos a presença do Espírito Santo, que Deus deixou, depois da morte de Jesus, vou enviar, um consolador para vocês. Então o povo ele não sentia, por isso eu falo isso porque quando a gente lê, nossa, depois de Deus ter feito tudo aquilo, mesmo sabendo que a gente também é igualzinho, mas a gente fala assim, nossa, sabendo de tudo, eles viram coisas que a gente não viu, E no Novo Testamento, eu não lembro a passagem, mas diz, bem-aventurado os que não viram, acho que mais ou menos é isso aí. Quer dizer, nós não vimos muitos milagres ali face a face, igual o povo viu, o mar aberto, tudo.
E a gente crê, né? A gente crê, a gente tem fé em Cristo. E eles viram tudo aquilo, e mesmo assim, por um momento, né, já caíram, já quiseram... Esse negócio que o ser humano tem, de querer ter alguma coisa para se apegar. Né? E então, a minha pergunta é, eles não tinham mesmo esse espírito com eles? Ou eles tinham, sim, eles sabiam de Deus? Eles não tinham motivo, né, para ter feito aquilo, é isso? Porque às vezes a gente pensa assim, hoje a gente tem o Espírito Santo, então incomoda a gente, isso incomoda, o pecado ele incomoda a gente. O pecado incomodava eles ou não incomodava eles? Entendeu? Você faz a pergunta, alguém quer ajudar? Diante de uma pergunta como essa, não sei, hein? Como é que você explica, né? Vamos lá, vou tentar, tá? Deus conceder a graça. Meus queridos, prestem atenção numa coisa. A pergunta da Maria, ela é uma pergunta muito interessante, porque ela é muito atual. Na verdade, não tem nada a ver, ou tem tudo a ver com aquele povo. Não tem nada a ver conosco hoje, mas tem tudo a ver conosco hoje. No que sentido? Nós, infelizmente, temos uma percepção de uma espiritualidade que é de acordo com o que eu sinto. Essa ideia de que porque eu não sinto, ou porque eu sinto alguma coisa para validar minhas ações, é um grande engodo. O chamado de Deus para o seu povo, desde Abraão, é um chamado que deve ser desenvolvido e despertado por fé. Lembre disso? Porque ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Esse povo aqui não tem a justificativa de dizer que eles não tinham percepção da presença de Deus. Esse povo vê o monte fumegando, gente. Moisés está conversando com Deus e o monte está em brasa. Esse povo é o Mar Vermelho abrindo. Esse povo vê as pragas no Egito. Esse povo vê como Deus age providencialmente, suprindo as suas necessidades nas questões mais básicas. Esse povo é uma cópia fiel do que nós somos hoje. E nós continuamos teimando com essa ideia de que a nossa fidelidade a Deus está condicionada ao fato de nós sentirmos alguma coisa. Tem irmãos que acham que Deus só está presente quando ele sente arrepio durante o culto. Olha, pastor, quando o senhor estava pregando, olha, eu chego e me arrepiei. Meu irmão, você pode estar com algum problema de saúde. Porque essa espiritualidade da epiderme não é a espiritualidade bíblica. É por fé. Nós cremos que nesse momento Deus se faz presente nesse lugar. Você sentiu alguma coisa? Eu não senti absolutamente nada. Não senti calafrio, minha pele não arrepiou, não senti. Deveria ter a consciência de que é um lugar reverente, que exige de nós decoro para nos posicionarmos. Porque aqui, onde a igreja do Senhor se reúne, a palavra do Senhor diz que o Senhor estava junto com a sua igreja. Estou com vocês até a consumação dos séculos. Não é isso que o Senhor Jesus vai nos dizer? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Deus está presente em todo lugar, porque Ele é onipresente. Diz o Salmo 139, lido aqui pelo presbítero Júnior, recentemente, que nós não podemos nos esconder de Deus em lugar nenhum, porque o Senhor está em toda parte. Não há essa justificativa de dizer que não se portaram de maneira fiel porque não sentiam a presença de Deus. Isso é uma mentira do diabo que nós usamos muitas vezes. Deus está presente, meus irmãos, em todo lugar, não só aqui dentro da igreja. A presença do Senhor é real, não é isso que nós cantamos? Ele se faz conhecer em todas as coisas criadas, a glória do Senhor está em toda parte. Os céus proclamam a glória de Deus, diz os Salmos.
Então, essa percepção de que a presença de Deus não estava sendo sentida, ou por conta de não estar sendo sentida que o povo peca, é a justificativa por uma espiritualidade que não é bíblica. Porque não é o que eu sinto, mas é o que Deus diz que é. Tem dia que a gente ora, meus irmãos, a sensação que nós temos é o quê? Alguns dizem para mim, pastor, eu tenho a sensação que a minha oração não passou do teto, não é assim? A ideia, eu acho muito interessante essa figura que os irmãos usam, porque a sensação que eu tenho é o pacotinho de oração subindo assim, né? Levando, né? E se não passou do teto é sinal de que o pacotinho não chegou até Deus, né? Mesmo quando você tem essa sensação que é falsa, toda a oração é ouvida por Deus. Porque Ele está atento ao clamor do seu povo. É a palavra que diz isso. Então, meus irmãos, é oportuno lembrar de que não há justificativa e a razão pela qual o povo se entrega ao pecado está relacionada ao fato de que o povo deu vazão à sua velha natureza. Porque esse povo tem evidências suficientes para determinar que Deus estava com ele. Ora, irmãos, Deus tira um povo com mão poderosa no meio de um povo poderoso como os egípcios, conduz esse povo durante o deserto. Vocês sabem o que é um mar abrir e passar pé enxuto? Sabe o que é isso? Imagine vocês que são paulistas, chegar ali nas margens do rio Tietê e dizer assim, abre. E você de um lado tem aquela coluna de pneus, sofás. Do outro lado você vê lá um carro, uma bicicleta, tudo jogado dentro do rio, né? E passar naquele leito de pé enxuto. Esse seria algo extraordinário, não seria? Naquela época, o povo vê o Mar Vermelho se abrindo. Você sabe o que o que a gente nota dentro desse cenário da narrativa de Moisés em relação ao povo? Que a maioria dos eventos de Deus com o povo são eventos sobrenaturais. Tem coisa mais perceptível do que uma coluna de nuvem durante o dia? Ou uma coluna de fogo durante a noite? Tem coisa mais experimentável, empírica do que isso? Tem coisa mais perceptível de que você ir para um campo e encontrar maná? Eu sempre, quando eu penso em maná, eu fico com aquela ideia assim do pão de queijo de Minas. Sabe aquela... Porque Minas, gente, pão de queijo é um negócio extraordinário. Não sei se vocês já experimentaram o pão de queijo de Minas. Se bem que diz que em São Paulo faz o melhor pão de queijo do Brasil, né? São os mineiros que vieram e aperfeiçoaram aqui a receita. Tem coisa mais perceptível do que isso? Tem coisa mais perceptível de que um bando de codornizes chegar assim? Não sei se você já teve a experiência de caçar, né? Se vocês não tiverem experiência, vocês não foram crianças, tá? Se vocês nunca caçaram pombinha, essas coisas. Eu trouxe meu cunhado recentemente aqui em São Paulo. Ele ficou louco por conta das pombas verdadeiras lá do Parque Ecológico. Ele queria levar as pombas com ele. Eu falei, não acredito, tanta pomba verdadeira aqui, andando na rua assim. Porque se fosse na Bahia já tinha virado, né, um bom ensopado. Então, a ideia, tem coisa mais perceptível de que um bando de codornizes vir para fornecer carne para o povo. Você tem coisa mais perceptível que Moisés pegar uma vara, ferir a rocha e vir na água. Você já viu uma capacidade de introspecção de água dessa magnitude? Hoje, para você cavar um poço artesiano, você tem que ficar lá com aqueles canos, revolvendo a terra até sair água. Moisés feriu a rocha e a água era boa. Você quer ver uma coisa mais perceptível da presença e do poder de Deus do que jogar uma vara na água e a água se tornar de amarga doce?
Então, irmãos, não há justificativa, Maria, de dizer que esse povo não tinha percepção da presença e do poder de Deus. O que havia nesse povo é um coração duro, o que acontece conosco hoje. Irmãos, tem coisa mais poderosa, você está aqui nessa manhã? Ou você acha que todas essas medidas de controle sanitário são eficientes para evitar a contaminação? Você passa álcool em gel, usa máscara, faz o distanciamento, né? Se você vai vai num lugar público e começa a sentir algum sintoma de resfriado, você fica em casa. O patrão diz: você está sentindo alguma coisa? Vai para casa, não fica. Todas essas medidas são tomadas. Vacina. Eu me lembro quando eu tomei a primeira dose da vacina, o pessoal falou: não presta. Vai ter que tomar a segunda dose, senão não funciona a primeira. Aí eu fui e tomei a segunda dose. Aí quando eu tomei a segunda dose, o pessoal falou assim: não, está suficiente ainda. Se não tomar a terceira dose, não resolve. Eu já estou na terceira dose, estou esperando a quarta. E aí no começo eu me lembro que quando eu comecei a tomei as primeiras doses, assim, olha, as vacinas não podem misturar, né? Lembra? Que cada vacina tem um procedimento. Depois que eu tomei a segunda dose para a terceira, eu falei assim: tem que misturar a vacina agora. Aí eu não podia tomar mais das primeiras que eu tomei outra. E alguns até já pré-anunciaram que vai vir outras doses por aí. Vocês acham que tudo isso é suficiente para a proteção da gente? Lavar as mãos, cuidar, a gente não lava os alimentos quando chega em casa? A gente tem o maior cuidado no mercado. O mercado, o atendente, se chega na porta do mercado hoje, ele só falta te dar uma pulverizada, uma nuvem de álcool. Ele já te dá uma baforada ali, né? Joga no carrinho, passa um pano, limpa. Aquele carro limpo, mas tem que ser limpo novamente. Passa lá o álcool novamente. Depois desse período, acho que o teor etílico das pessoas vai estar na altura, porque é álcool em todo lugar, é nas mãos, é no ar, é em todo lugar, para poder conter a onda. E não está errado, viu, irmãos? São ações que nós temos para hoje, temos que fazer sim, para nossa proteção, para nossa preservação. Agora eu digo para vocês, isso tudo não é suficiente para preservar a vida de ninguém. É necessário, mas não é o suficiente. Porque acima nos céus, só tem um que pode preservar a vida. Muitos tomaram todas as medidas, se isolaram, se cuidaram, fizeram todo o procedimento, todo o protocolo, e não sobreviveram. Então, hoje pela manhã, se você está aqui, ouvindo essa mensagem, refletindo aqui junto comigo, é porque Deus foi extremamente gracioso e poderoso na sua vida. Porque o Deus que nós servimos repreendeu e não permitiu que essa doença maldita ceifasse a sua vida. Então isso é o poder de Deus. Você quer ver uma coisa mais poderosa? No meio de toda essa crise, nós estamos sendo supridos pelo Senhor. Muitos perderam o emprego e continuam sendo assistidos pelo Senhor. Você quer ver uma coisa mais poderosa? Nós não ficamos loucos ainda. Sabe por quê? Porque você abre o jornal de manhã, morte, meio-dia, morte, de noite, morte. E esse dia é um negócio interessante. O pessoal parou de falar de Covid. Eu tomei um susto na hora. Gente, o que aconteceu? Será que acabou a pandemia? Não fui avisado? Aí começou, morte no Rio de Janeiro, morte em São Paulo, matou não sei quem a paulada, matou não sei quem a tiro. Eu falei, uai, parou o Covid, mas começou agora a relatar a violência e a morte, porque a mídia descobriu que a morte vende. Você está lá, uma propaganda de sabonete, terminou a propaganda de sabonete, morte. Uma propaganda de um pacote de viagem, terminou, morte. Então só não ter ficado louco, já foi uma graça de Deus muito grande, preservar a nossa sanidade. Isso é o poder de Deus.
agindo na nossa vida, nas coisas ordinárias e também nas coisas extraordinárias, tá? Então essa foi só a primeira parte da resposta da pergunta, tá? A outra parte depois você procura alguém que entenda melhor do assunto, tá bom? Vamos à segunda parte da lição. Não podemos viver com Deus. É a segunda parte e a constatação. Não podemos viver com Deus. Por que que nós não podemos viver com Deus? Qual é o cenário aqui? É um momento decisivo na vida de Israel. Nós chegamos a Êxodo capítulo 33. Qual é a proposta do tabernáculo? Lembra lá da aula passada? Deus habitando no meio do seu povo, não é isso? Agora, essa habitação que está se referindo aqui, Maria, não é aquela ideia da simples presença de Deus. É a habitação de Deus se relacionando com o seu povo. Porque o tabernáculo, preste bem atenção, a construção do tabernáculo aponta uma ideia de um Deus que se relaciona, um Deus que é imanente. Além de ser transcendente, soberano e poderoso, Ele também quer se relacionar com a sua criação. A proposta do tabernáculo é Deus habitando no meio do seu povo, que se conecta lá com João capítulo 1, verso 14. E vimos, Ele habitou, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, se relacionando a Jesus. Mas o que é que o texto está dizendo agora? O anjo do Senhor vai à frente do povo. Você sabe, em outras palavras, o que está acontecendo, meu irmão? Deus está dizendo assim: você sabe a promessa que eu fiz para vocês, quando eu tirei lá? Quando eu chamei Abraão? Porque vocês vão observar que na argumentação que Moisés usou há pouco, ele usou o argumento de Abraão, lembra? Deus se lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão. Moisés era bom de argumento, viu, irmãos? Ele tinha língua pesada, mas ele era bom de argumento. Deus capacitou Moisés para isso. Mas aí nós temos uma nota triste. Deus diz: olha, Moisés, vai, meu anjo vai à frente de vocês. Olha, presta atenção a diferença. Ir à frente e habitar no meio do povo. Há uma sutil e fundamental diferença. Deus está dizendo: olha, a promessa que eu fiz, eu vou cumprir. Vocês vão possuir a terra. Eu vou subjugar aqueles povos que estavam ali, porque já deu a medida do juízo deles. Vocês vão ser donos dessa terra. Mas eu não posso conviver com um povo de dura cerviz. Eu não posso conviver com idolatria. Eu não posso conviver com o pecado desse povo, Moisés. Porque não é bom para esse povo. Porque se eu estiver habitando entre eles, me relacionando com eles, e eles cometerem, eles vão ser exterminados. Então veja que há da parte de Deus uma ação protetora para o povo, mas que a princípio pode até parecer interessante, e é interessante inclusive para nós hoje, porque tem muita gente boa que quer as bênçãos de Deus, que quer que Deus abra portas, que Deus leve adiante, mas não quer se relacionar com Deus, porque se relacionar com Deus Santo dá trabalho, implica em mudar de vida, em se arrepender de pecados, em ter uma postura nova diante das coisas, em mudar velhos hábitos. O povo aqui se descobre agora impossibilitado de viver com Deus. Deus diz a Moisés para ele subir com o povo para Canaã. O Senhor diz: eu vou enviar o meu anjo adiante. Mas o texto não diz mais que eu irei, que eu habitarei no meio do povo. E essa é uma nota bastante peculiar. Meus irmãos, conforme diz o autor, podemos ver a distância que se formou entre o povo obstinado e o Senhor. O Deus os enviaria à terra e concederia suas bênçãos, mas Ele não os acompanharia. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui nessa manhã. Perceba bem esse discurso. Irmão,
Você quer ser abençoado? Faça o que eu vou te mandar agora. E aí uma série de situações que a pessoa tem que fazer. Você quer mesmo a bênção de Deus? Então vem que eu vou orar por você, e a partir de então, diante do voto que você fez, do compromisso que você assumiu com a igreja, a partir do momento que você colocar lá a sua oferta, a partir do momento que você fizer tal coisa, Deus vai te abençoar. E você vai poder ir em paz. Já viram esse discurso em algum lugar? Deus vai repreender o devorador. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Você vai ser próspero. Você vai ter saúde. Você vai ter alegria. Você vai ter paz. Basta você fazer isso que eu vou te mandar. Já ouviu isso em algum lugar? Eu não estou citando assim de maneira mais detalhada para a gente não ser mais escancarado ainda. Agora, essa proposta é interessante para a velha natureza? Meus irmãos. A pessoa diz assim, olha, você vai ter, é igual virada de ano. Desejo a você um próximo ano novo, cheio de paz, cheio de amor. Quem não quer receber um negócio desse? Virada de ano, aquelas mensagens que a gente recebe, né, com a luzinha brilhando, né, aquelas coisinhas bonitas, aquelas reninhas e tudo mais. É interessante. Só tem uma diferença aí. Cadê Deus? O que Deus está mostrando é que o mais precioso não são as suas bênçãos, mas é a sua presença. Não tem nada mais recompensante do que a presença de Deus na nossa vida, meus irmãos. O pouco com Deus pode ser muito. O muito sem Deus pode ser nada. Quando a gente tem uma semana como esta, onde a gente tem que celebrar um ofício fúnebre, uma coisa sempre vem à minha mente: o fim da vida. Eu fico pensando assim, a gente gasta tanto tempo longe de casa, não é verdade? Com a justificativa de que nós estamos trabalhando. A gente tenta às vezes acumular um patrimônio significativo para deixar de herança para os filhos. A gente tem tanto apego a algumas coisas, títulos, posições, situações. Mas quando a gente morre, você já percebeu que a gente não consegue levar absolutamente nada? Porque se você tem às vezes dinheiro e patrimônio, nada disso vai impedir você de morrer, ok? Uma das grandes ironias que nós vamos encontrar nesse contexto da Covid é que teve muita gente poderosa e rica que o dinheiro não foi capaz de preservar a vida. E olha que tinha toda a medicina, com todo o avanço que poderia ser propiciado. E teve gente lá que tomou um chá de limão, ficou uns 2 dias de repouso em casa, e o Senhor preservou a vida. Então não é o que você tem que vai determinar, não são as bênçãos que você recebeu que vai determinar se você é alguém bem-sucedido ou não, mas se Deus está presente na sua vida, se há relacionamento com Deus, se você se alegra na presença de Deus, se Ele te dá tranquilidade, paz, segurança e está confortável de caminhar com Ele, porque você já conseguiu enxergar através de Cristo o meio pelo qual você pode agora se libertar daquilo que gera separação entre você e o seu Deus. E o que é que gera separação, meus irmãos? O nosso pecado.
A grande mazela, o grande problema, o grande vírus, a grande contaminação da humanidade é expressamente o pecado. E o povo não consegue mais viver com Deus porque o seu pecado estava fazendo separação. Israel era um povo pecador, rebelde, enquanto o Senhor é um Deus puro, santo, que requer do seu povo pureza e de se desviar do mal. Um Deus santo que habitasse no meio de Israel. Essa é a perspectiva do que nós encontramos no texto. E o Philip Kent, ele vai citar aqui, fazer uma citação, o autor diz assim: isso era para sua própria proteção. A qualquer momento ele poderia ter de julgá-los por seu pecado, e então eles pereceriam. O que o Philip Henke, citado aqui pela lição, quer dizer é o seguinte: olha, o fato de Deus ter se ausentado de habitar entre o povo, ou de se relacionar de uma maneira mais direta com o povo, é para a própria preservação desse povo, porque o pecado estava se constituindo em algo extremamente perigoso para aquele povo. Quer viver bem na presença de Deus? Nós precisamos, meus irmãos, confessar e abandonar os nossos pecados. O projeto do tabernáculo foi cancelado. Não havia nenhum tabernáculo no acampamento de Israel. O que é que ficou? Vamos ver pelo texto, ficou a tenda. A tenda lá que o Josué morava, habitava. Diz: olha, Moisés, eu vou falar com você na tenda. Porque o tabernáculo, meus irmãos, de certa maneira, não só confirmaria a presença de Deus habitando no meio do povo, mas haveria conexão dentro daqueles recursos, de toda aquela indumentária. Haveria a conexão de uma maneira marcante, preponderante de Deus com relação ao seu povo. O autor ainda chega a citar o Tim Chester aqui mais uma vez, dizendo assim: Deus é santo, é como o sol. Se nos aproximássemos do sol, seríamos queimados intensamente. Qualquer coisa impura que entre na presença santa de Deus é destruída. Deus é um fogo consumidor. Essa é a perspectiva que a Bíblia traz para nós sobre a santidade de Deus. Segundo tópico finalizado. Alguma pergunta, irmãos? Perguntas fáceis, tá? Não faz essas perguntas que a Maria está fazendo, não, porque aí acaba com a gente. A gente está chegando agora das férias, está aquecendo ainda os motores, não está preparado para responder coisa difícil, não. Pergunta fácil, irmãos. Alguém? Diante de ausência de perguntas, vamos ao terceiro tópico. Também é rápido, tá? Não vou dar muita oportunidade, que vai que você pensa uma pergunta difícil aí na hora. É rápido o negócio aqui. Então, o terceiro tópico fala que nós podemos sim viver sem Deus. Ou melhor, não podemos viver sem Deus. O primeiro tópico, o segundo tópico é não podemos viver com Deus, com o pecado. Mas agora ele vai dizer, não podemos viver sem Deus. E aí gera, a partir daquilo que o autor coloca aqui, uma grande necessidade. Viver sem Deus parece ser um bom negócio a princípio, mas no final das contas, o povo, mesmo tendo as bênçãos de Deus, sente a necessidade da presença do Senhor. Se você olhar o texto, dá uma olhadinha aí, quando o povo recebe a notícia que Moisés iria e que o anjo iria adiante do povo. Vou localizar para vocês aqui. Versículo 4 do capítulo 33. Veja só o que o texto vai dizer. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante.
O povo, quando se vê diante da constatação de que Deus não compactuaria com a sua situação e, portanto, não estaria habitando no meio deles, se sente incomodado e teme a ausência da presença do Senhor. O povo de Israel entendeu dessa forma. As palavras de Deus foram recebidas com profundo lamento. Aquelas foram as más notícias. Os israelitas começaram a chorar copiosamente. Tiraram seus enfeites em sinal de profunda tristeza. Ter a bênção de Deus sem Deus, esse seria um bom negócio, não seria um bom negócio de forma alguma. É o que o autor da lição diz para a gente. No final das contas, nós vamos chegar, meus irmãos, à mesma constatação. Ter as bênçãos de Deus e não ter a presença de Deus não é a mesma coisa. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas a presença de Jesus era algo muito marcante no meio dos seus discípulos. Era algo tão marcante que chega em um determinado momento, Jesus começa então a falar para os seus discípulos que era necessário que ele padecesse, que ele fosse entregue, que ele fosse morto, que ele fosse crucificado, que ele passasse pela cruz. Jesus fala da sua morte para os seus discípulos. Em primeiro momento, Pedro, inclusive, tomado de um rompante, diz assim: não, Senhor, de forma nenhuma. Jesus chega a repreender duramente a Pedro em relação a isso, porque ele estava se desviando do propósito pelo qual Cristo foi constituído. Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Quando Jesus vai falando da morte, os discípulos vão se entristecendo. No dia da ceia, momento da ceia, que Jesus fala novamente: olha, o seu corpo vai ser dado, esse é o meu sangue que vai ser derramado, o sangue da nova aliança. É uma nota triste falar do sacrifício de Cristo ali, porque o povo não entendia ainda as implicâncias desse sacrifício de uma maneira mais aprofundada. Tanto é que quando Jesus é preso, os discípulos se dispersam. Mas quando Jesus ressuscita, olha que coisa interessante. Os discípulos vão caminhando, se dirigindo pelo caminho de Emaús. E Jesus se faz presente no meio deles. E Jesus começa a falar com eles. E eles não reconhecem Jesus fisicamente. E Jesus vai com ele até a casa. E Jesus se dá a conhecer, os olhos deles se abrem para perceber Jesus na casa ali durante o momento da comunhão, da comida. Meus irmãos, eu sou fã de Jesus em relação a essas coisas, viu? Porque Jesus, ele sempre sabe a maneira de fazer uma boa entrada. E ele sempre sabe a maneira de trazer ao seu povo a importância da sua presença. E quando os discípulos percebem Jesus, o que é que eles dizem? Não nos ardia o coração quando ele caminhava conosco? A presença de Jesus era algo tão maravilhoso, era tão maravilhoso, que o coração das pessoas que estavam junto com ele queimava, porque a glória de Deus estava sendo experimentada de uma maneira extremamente próxima. É diferente, sim, ver Deus do monte e ver Deus do arraial. É diferente Deus falar face a face, de Deus falar através do seu intermediário. Mas a intimidade do Senhor, esta é restrita para aqueles que o temem. A Escritura deixa claro que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O povo de Israel está sendo confrontado diante dessa realidade. Ele precisa, ele necessita estar na presença de Deus. Mais do que isso, ele precisa que Deus habite nele, com ele. Nós somos nada sem a presença do Senhor, meus irmãos. Nada nós temos sem Deus. Essa é a constatação que o povo vai chegar.
É preciso caminhar com o Senhor? Sim. É preciso ter a presença do Senhor? Sim. É preciso que Deus habite no meio do povo. E diante desse impasse, como é que vai acontecer? Como é que vai se resolver esse problema? Deus vai responder como é que Ele faz. Veja aí, abre lá em Êxodo capítulo 33, verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Lembra quem foi que citou esse texto? Paulo, na carta aos Romanos, falando sobre a soberania de Deus e sobre a sua eleição. Ele diz: olha, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Essa foi a maneira que Deus solucionou a situação. A resposta para esse impasse de que nós não podemos viver sem a presença de Deus está em Cristo mais uma vez. A bondade, a misericórdia proclamada aqui nesse texto, diante de uma relação pactual que deveria e poderia ser estabelecida com Cristo e que nos conectaria a Deus. É Ele que nos reconcilia com o Pai. Além disso, um Deus santo poderá habitar no meio de um povo pecador em razão da renovação da aliança e do compromisso de Israel em observar os mandamentos. Moisés reescreve os 10 mandamentos. Por que ele reescreve, meus irmãos? Lembra das tábuas da lei que Moisés desce no momento que ele está lá no monte? O que ele faz com as tábuas? Ele fica tão indignado que ele quebra as tábuas da aliança do pacto, os termos do pacto, o acordo que Deus estava fazendo com o seu povo. E agora Moisés vai ser levado a reescrever. Deus está renovando a graça sobre a vida daquele povo. O Deus compassivo e misericordioso, o Deus cheio de amor e de fidelidade. Ele perdoa a maldade, a rebelião, o pecado, ainda que não inocentes os culpados. E onde é que nós encontramos isso na Bíblia? Expressamente naquilo que é a obra de Cristo na cruz. Eu e você, pecadores, culpados, responsáveis pelos nossos delitos e pecados. Mas Deus agiu com graça na nossa vida. Concluindo, meus irmãos, não há espaço mais perguntas. Os irmãos tiveram oportunidade na primeira e segundo tópico. Nós concluímos na seguinte expressão aqui da revista: a resposta definitiva de Deus à rebelião do seu povo foi dada em Cristo Jesus. Não há outra resposta além dessa. Esse dia chegou, meus irmãos, o dia da visitação do Senhor chegou na crucificação do Filho de Deus, que substituiu o seu povo na cruz, recebendo o castigo, perdão e castigo, misericórdia e justiça, graça e verdade se encontram na pessoa de Jesus Cristo. A pergunta que precisa ser feita para nós, em matéria de aplicação, é: estamos em Cristo? Estamos vivendo em Cristo? Se estamos em Cristo e vivendo em Cristo, não só recebemos esta graça de estarmos vivendo na presença de Deus, não só recebemos o perdão dos nossos pecados, mas seremos transformados, dia após dia, de glória em glória, até chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo, conforme Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, texto da exposição de hoje à noite. Deus abençoe, meus irmãos, a vida de vocês. Espero que tenha sido útil e abençoador para a sua vida o estudo, nossa última lição aqui da revista da Escola Dominical. Deus abençoe. Vamos encerrar nesse momento, fechar os nossos olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, por aquilo que nós aprendemos aqui, Senhor, em todos esses textos, todos esses eventos, e vendo como isso se conecta com a salvação maravilhosa que nós temos em Cristo. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, para que saiamos daqui cheios do poder do Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos.